consumos do trabalhador, ok? Comércio internacional no modelo de fatores específicos. Pois bem, então, agora nós vamos pegar aí os preços relativos, a distribuição de renda, e vamos incluir o comércio internacional. Por quê? Porque o comércio internacional pode produzir vários efeitos que resultam, portanto, na alteração de preços relativos. Então, comércio internacional no modelo de fatores específicos. Vamos dar uma olhada aí e ver o que os autores colocam nessa seção. Vimos como as mudanças de preços relativos têm fortes repercussões, portanto, para a distribuição de renda, e isso vai produzir tanto ganhadores quanto perdedores. Então, criou uma alteração dos preços relativos, ou seja, algum produto na economia ficou mais alto que o outro, muda a relação, muda o salário parcialmente em um setor e não em outro, você vai criar ganhadores e perdedores. Agora iremos vincular essa mudança de preço relativo com o comércio internacional e combinar as previsões para os chamados ganhadores e os perdedores com a orientação de comércio de um setor. Então agora, nesta seção, nós vamos adicionar os impactos que o comércio internacional ele faz. Por exemplo, o impacto agora que é você ter, por exemplo, seja para aumentar ou para diminuir, digamos assim, o uso de mercadorias internacionais. Então, a China vem para reduzir os preços e às vezes outros produtos vêm para aumentar os preços. Enfim, vamos ver como é que isso ocorre. Para o comércio ocorrer, um país deve enfrentar um preço relativo mundial. Então, agora, enquanto a reflexão nas sessões anteriores fazia apenas a simplificação de fazer uma análise setorial nacional, agora nós vamos ter que adicionar as relações que existem, ou seja, o preço relativo mundial, que seja diferente do preço relativo que prevaleceria na ausência de comércio. Então, quando você adiciona as relações comerciais internacionais, você produz ou você constrói preços relativos agora não nacionais, preços relativos em nível mundial. A figura 4.9 mostra como esse preço relativo foi determinado para a nossa economia de fatores específicos. Então, se eu não me engano, a figura 4.9, não, está lá embaixo. Aqui é a figura 4.8. Então, na figura 4.9, desculpa, mostra como esse preço relativo foi definido para a nossa economia de fatores específicos. Então, aqui a gente já viu, olha lá. Então, a determinação de salários relativos, isso aqui é o preço relativo de tecido e a quantidade relativa de tecido, levando em consideração uma economia nacional. Não tem comércio internacional. Agora, vamos lá. Agora, na figura 10, 4.10, nós acrescentamos também uma curva de oferta relativa para o mundo. Então agora, daqui a pouco a gente dá uma olhada, nós vamos adicionar agora o preço relativo mundial. Por que a curva de oferta relativa para o mundo seria diferente do que para a nossa economia de fatores específicos? Então vamos lá. Os outros países do mundo poderiam ter, por exemplo, tecnologias diferentes, como no modelo ricardiano. Então daqui a pouco eu vou descer aqui para a figura 4.10 e a gente dá uma olhadinha, uma análise nela. Então veja, por que a curva de oferta relativa para o mundo seria diferente do que para a nossa economia de fatores específicos? Os outros países do mundo poderiam ter, por exemplo, tecnologias diferentes, fabricam de formas diferentes, como sugere então o modelo ricardiano. Entretanto, agora que nosso modelo tem mais de um fator de produção, os outros países também podem diferir em seus recursos. As quantidades totais de terra mudam, o capital muda e a mão de obra disponível também é diferente. Então, por exemplo, não dá para comparar a disponibilidade de mão de obra do Brasil com a China ou com a Índia. Ou comparar a disponibilidade de mão de obra do Brasil com a disponibilidade de mão de obra, sei lá, no Paraguai ou no Uruguai. É diferente e, portanto,
você tem relações entre países extremamente diferentes. O importante aqui é que a economia enfrenta, portanto, um preço relativo diferente quando está aberta ao comércio internacional. Então, o preço relativo, quando a economia se abre para o mundo, é diferente. É diferente. A variação do preço relativo é mostrada, portanto, na figura 4.10, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, comércio e preços relativos. Quando a economia está aberta ao comércio, agora presta atenção aos detalhes. Quando a economia está aberta ao comércio, o preço relativo do tecido, ele é determinado pela oferta e pela demanda relativa para o mundo. Então, o preço agora sofre impactos de toda a relação de oferta e demanda no mundo. Isso corresponde, portanto, ao preço relativo de preço de tecido dividido por preço de alimentos 2. Se a economia não fizesse comércio, então o preço relativo seria inferior ao preço de tecido dividido pelo preço de alimentos. O aumento no preço relativo de PT1, de PT/PA para PT/PA2, ou seja, o preço relativo aumenta, induz a economia a produzir relativamente mais tecido, ou seja, na economia doméstica, quando você aumentou o preço de tecido, você já estimula a produção. Mas veja, quando você vai ao comércio internacional, o preço relativo é maior ainda. E isso vai induzir a economia a produzir mais tecido. Isso também é mostrado como o movimento do ponto 1 ao ponto 2 ao longo da fronteira de possibilidade de produção da economia na figura 4.8. Então, naquela figura 4.8, que a gente sai aqui do ponto 1 para o ponto 2, muda a inclinação na curva de fronteira de possibilidade de produção que está aqui em azul, você significa, olha lá, mais você sai de quantidade de tecido 1 para quantidade de tecido 2, você, portanto, aumenta a produção, de tecido, você tem um estímulo a produzir mais tecido nessa economia. Quando você tem, portanto, comércio internacional, veja, induz a economia a produzir relativamente mais tecido. Ao mesmo tempo, os consumidores respondem ao preço relativo maior de tecido, exigindo relativamente mais alimentos. E o tecido está caro, as pessoas vão passar a comprar mais alimentos. No preço relativo mais elevado, que seria o preço de tecido dividido pelo preço de alimento 2, levando em consideração a economia, a economia então exporta tecido e importa alimentos. Então, os tecidos são demandados e eu estou produzindo mais, eu exporto tecidos e eu vou importar alimentos porque a minha sociedade, dado que o tecido está caro, vai, consequentemente, comprar mais alimentos. Se a abertura ao comércio tivesse sido associada com uma diminuição no preço relativo do tecido, aí seria o contrário, então as mudanças na relação oferta e demanda poderiam ser revertidas. E aí, veja, a economia, neste caso, exportaria alimentos, que são preços mais caros, e importaria tecidos, porque aí vai produzir menos tecidos. Uma coisa importante é que não, se alguma coisa estiver parecendo mais difícil, esse curso de economia internacional, ele exige que pelo menos, se você está assistindo, você já tenha tido aulas de introdução à economia, porque isso aqui é muito simples, ou seja, quando o preço relativo de uma mercadoria aumenta, a vontade de produzir ela aumenta. E aí você vai produzir menos de outro produto. Porque como você tem, né, os recursos eles são limitados, e você tem a fronteira de possibilidade de produção do país, significa que se eu produzo mais tecidos, eu vou produzir menos alimentos, porque eu vou deslocar parte da força de trabalho, parte dos meus fatores de produção para um setor e vou desabastecer o outro. Então, eu vou voltar a importar. Se acontece o contrário, o preço do tecido cai, o tecido vai ser produzido menos, portanto vai ter menos emprego, essa força de trabalho vai ser deslocada para os alimentos que vão aumentar, e aí você vai ter um preço de alimentos maior. E aí você vai vender esses alimentos no exterior e você vai importar tecidos porque você está produzindo menos tecidos. Então veja como essas relações vão mudando. E aí é importante o que eu estou falando, conhecer ao menos ou ter assistido pelo menos uma aula, uma videoaula de um curso de introdução à economia falando sobre
a força de equilíbrio, a força de mercado no que tange compreender como funciona a lei da oferta e da demanda. Podemos resumir os dois casos com previsão intuitiva que, quando ocorre, portanto, a abertura ao comércio, uma economia exporta o bem cujo preço relativo aumentou e importa o bem cujo preço relativo diminuiu. Então, veja aqui uma breve conclusão do que vai acontecer quando, então, você tem mudanças de preço relativo, você vai ter mudança na distribuição de renda, mas o que acontece quando você tem um comércio internacional? Então, você tem o bem que o preço relativo aumenta, você vende para fora, e você vai comprar de fora aquele que o preço relativo diminui. Ok? Então, é basicamente isso aí. Agora, na figura 4.10, o que nós temos? A figura mostra a curva de oferta relativa para a economia de fatores específicos. Então, nós temos aquela curva, né, de oferta, que está aqui no ponto 1, né, que seria essa curva aqui, digamos, em cor de salmão, que eu passei agora aqui a linha amarela, junto com a curva de oferta relativa do mundo. Então, quando você abre a economia para o mundo, você tem aquilo que o país produz, né? Aquilo que o país produz internamente. Só que agora ela depende de uma demanda mundial, porque como ela pode vender ao mundo, ela depende de uma demanda individual, de uma demanda mundial. Então, por isso que nós temos aqui a curva relativa à demanda relativa do mundo. As diferenças entre as duas curvas de oferta relativa podem ser decorrentes de diferenças de tecnologia ou recurso entre os países. Então, não há nenhuma diferença na demanda relativa entre os países. A abertura para o comércio, portanto, ela induz a um aumento no preço relativo. Portanto, aí você desloca a curva de oferta, porque, claro, aqui é a curva de um país, mas quando você acrescenta a oferta de uma mercadoria, no caso de tecido, no mundo, você vai adicionar vários países, portanto, você vai deslocar a curva para cima. Nessa questão de deslocar a curva para cima, veja como aqui o preço relativo de tecido ele vai aumentar. Então, quantidade relativa de tecido, o preço aumenta, e a quantidade relativa de tecido QT/QA, você vê que há uma redução quando você tem. Então, a abertura para o comércio induz um aumento no preço relativo de PT dividido por PA, preço de alimentos, 1, para a segunda situação em que você, portanto, tem um preço relativo maior. Então, a quantidade relativa de tecido, você vai exportar a quantidade de tecido, que é o preço relativo aumenta, você exporta, e você vai importar o alimento, que é aquilo que ficou relativamente mais barato, ok? Bem, vamos avançando aí. Eu acho que ficou claro essa seção. Se não ficou claro essa adição do mundo, dá uma olhadinha, né? Essa seção ela é uma seção relativamente pequena, dá para você voltar aí e assistir novamente. Mas o fato é que agora, como a gente viu aqui, você tem não só a demanda do mundo, né? Ou seja, a dinâmica da demanda do mundo funciona diferente. Então, por exemplo, se você tem um país em crise lá longe, que você exporta, sei lá, café, e a demanda baixa é a demanda de um país, você pode deslocar sua produção para outro país, em última instância. E também quando você tem a oferta do mundo, você tem a adição de todos os players, todos os produtores ao redor do mundo, que também tem uma dinâmica bem complexa e, claro, muitas questões precisam ser levadas em conta. E, claro, os efeitos do comércio internacional, eles podem ser ambíguos, enfim, e diferentes, ok?